Henker que vive duas vezes. Capítulo 329. Equipe, HH, Yahiko, quintas, 7/10. Equipe, HH, Yahiko, quintas-feiras, 7/10. As notícias da batalha entre Yon-Woo e os mercenários se espalharam como fogo pelos jogadores do 20º andar. O acumulador, Rorro. Então o colecionador está aqui? Um monstro coberto de bandagens, sem rosto, riu com uma voz sedutora. Facelis tinha uma postura elegante, como se atualmente fosse uma nobre. Quando Facelis falou novamente, a voz de um guerreiro saiu rosnando. Sim, não há como aquela hiena não estar onde esses incidentes acontecem. A voz mudou novamente. Era a voz de uma criança inteligente ansiosa por uma refeição deliciosa. Rierre, por que não fazemos desse cara nosso amigo? Estou curioso para saber que tipo de alma ele tem. Espero que tenha um gosto bom. Então, Facelis virou-se para os subordinados próximos a eles. O baú das almas, o grupo que seguiu Facelis, foi também um grupo de grande escala considerado um dos novos clãs emergentes. Faremos uma pausa na busca por Blood Sword. Encontre o colecionador agora. Está claro que tipo de chave ele possui. Os subordinados se curvaram e saíram silenciosamente. Os olhos de Facelis brilharam através das bandagens. Eles estavam tão calmos quanto um pesquisador observando seus estudos. Havia outros grupos movendo-se rapidamente para além deles. Victoria é a única pista da localização de Blood Sword. Lance magia de busca, rapidamente. Sob as ordens do Doutor Destino, Necrópolis rapidamente se espalhou pelo palco, lançando feitiços e... Torca está morta. O colecionador agora é nosso inimigo. Então, até que você coloque a cabeça dele de volta em uma bandeja. Não pense em voltar para cá. O clã Leão de Ferro rangeu os dentes em fúria. O acumulador? Sim, houve rumores de que ele poderia ter estudos Bian também. Isso significa que ele também pode ter pedaços do Hui Beng. Veremos quando o encontrarmos. Algumas sombras começaram a se mover. O grupo de Yon-Woo deixou rapidamente o campo de batalha e chegou a um local isolado. Eles estavam longe o suficiente do estágio em que as restrições não os afetariam. Na verdade, a briga que acabou de ocorrer foi apenas uma fachada para outra coisa. O Rei Gelado começou a explicar os acontecimentos do palco para Yon-Woo. Ele não parecia estar escondendo informações. Mais alguma coisa? Assim. Como se não tivesse mais nada a esconder, o Rei Gelado vasculhou o bolso da camisa e puxou outra coisa. Era uma peça de metal dourada. Uma peça de Hui Beng. É. O RRRNG. Os pedaços do Hui Beng e Yon-Woo tremeram e saíram flutuando. Os olhos de Yon-Woo se arregalaram. Você também é descendente do Rei Macaco? Sim, só metade, no entanto. Metade? Só por ter uma peça? Ganhei o título de descendente do Rei Macaco, mas não tenho muito do que me orgulhar. O Rei Gelado riu amargamente. Yon-Woo não forçou o assunto e mudou para outro assunto. Mas como? Como consegui esconder isso? Yon-Woo assentiu. Pedaços do Hui Beng ressoaram próximos uns dos outros. Foi assim que os descendentes do Rei Macaco conseguiram se reconhecer. No entanto, Yon-Woo ainda não conheceu nenhum outro descendente. Ele não sentiu nada do Rei Gelado durante o ataque a Valpardisnachit. O Rei Gelado riu com uma cara ligeiramente travessa. Você se lembra do que eu disse? Sobre nos encontrarmos novamente se o destino nos guiar. Yon-Woo foi lembrado quando o Rei Gelado olhou e sorriu para ele enquanto o Rei Marcial falava com ele. Na época, Yon-Woo achou que era apenas uma expressão de adeus. Mas e se não fosse isso? Então? Sim, na verdade, eu sabia que você era descendente do Rei Macaco como eu. Devido a esta. O Rei Gelado apontou para a peça trêmula de Hui Beng. Mas. Certo, eu sabia, mas você não conseguia sentir. Na verdade, eu sempre mantenho isso sob controle para que não ressoe com outras peças. Claro, ainda não consigo esconder isso completamente. Yon-Woo estalou a língua. Ele percebeu porque não conseguiu encontrar nenhum descendente do Rei Macaco durante todo esse tempo. Se houvesse uma maneira de esconder a ressonância, não havia como encontrar outras. No entanto, isso significava. Alguns outros podem ter me reconhecido. Foi um erro. Eu sei o que você está pensando, mas não se preocupe. Na verdade, não há pessoas com peças nos andares inferiores. Eles estão todos reunidos nos andares superiores? Já se passaram 1000 anos desde que os pedaços do Hui Beng se espalharam porque o Rei Macaco teve vontade. A maioria das peças já foi descoberta e está em posse dos classificadores. Yon-Woo acenou com a cabeça em compreensão. Isso significava que as coisas ficariam bem. Desde que ele tomasse cuidado a partir de então. De qualquer forma, voltando ao assunto em questão, a luta que está acontecendo agora é uma corrida por peças. Certo. O Rei Gelado assentiu pesadamente. É uma disputa por peças pela primeira vez em muito tempo. Descendentes tentando pegar as peças uns dos outros. E a maioria dos jogadores aqui são descendentes. Blood Sword nos chamou aqui, e nós viemos, mesmo sabendo que seria um inferno. Como mariposas atraídas pela chama. Mariposas. Foi assim que o Rei Gelado chamou todos que compareceram. Antes, eu disse que era apenas metade, certo? Sim. Na verdade, a maioria dos descendentes são metades como eu.
Tem uma peça, e daí? Eles não sabem como controlá-lo e, de qualquer maneira, não podem usá-lo como um artefato. É apenas uma decoração cara. O Rei Gelado esfregou sua peça preciosamente. Para usar isso, você precisa ter os 72 Bian. A coisa que elevou o Rei Macaco à sua posição sagrada. Yon-Wu sentiu a imagem toda se encaixando. Aquele que espalhou os rumores de que os estudos Bian foram descobertos foi Kan. De fato. Os descendentes com peças precisavam de mais delas. No entanto, não eram apenas as peças necessárias. Para ser um verdadeiro descendente, eles precisavam da outra condição, os 72 Bian. Kan sabia disso muito bem. Ele espalhou rumores de que tinha estudos Bian de propósito, e fez com que os descendentes do Rei Macaco se reunissem em algum lugar que restringisse o movimento de outros Rankers, mas era extremamente vantajoso para ele. E, o 20º andar era o lugar perfeito para isso. Como Kan viveu aqui como Sadu por muito tempo, não havia lugar melhor do que aqui. No fim. Então Kan não é a presa, mas sim o predador. Ele não estava em perigo. Ele havia causado isso a si mesmo. A diferença entre essas situações era enorme. O problema é que não são apenas os descendentes que vieram, mas também os interessados nos 72 Bian. Desde diferentes torres mágicas que precisavam de novos campos de magia para aprender até clãs de alquimistas. O clã Leão de Ferro, que estava tentando forçar seu jovem mestre fugitivo a voltar para casa. Faceles e o Baú das Almas, que se juntaram com algo na manga. Mercenários como Twice e Nocturne, que você já viu antes, e caçadores de recompensas atrás de um dinheirinho rápido, todo mundo entrou. Não seria estranho que algo acontecesse neste pandemônio. Aqui, não somos os caçadores. Os olhos do Rei Gelado escurecerão. É espada de sangue. Filho da B. O Renker Sardia olhou para seu inimigo com olhos injetados de sangue. O arqui-inimigo que matou os camaradas ele considerava seus irmãos. Mesmo que ele morresse, ele não queria mostrar o seu lado fraco. Se você quisesse machucar alguém, você deveria saber que poderia ser você quem se machucaria. Shwak. A cabeça de Sardia caiu no chão com um golpe de lâmina. Kan enxugou o rosto ensanguentado com as costas da mão. Eram todos movimentos com os quais ele estava familiarizado recentemente. Lutar e matar agora eram ocorrências comuns para ele. E coletá-lo no final. Quando Kan estendeu a mão, pedaços do Hui Beng flutuaram dos cadáveres. Eles combinaram com as peças que Kan tinha e começaram a tomar forma. Claque, claque. As peças combinadas viraram uma conta. Era bem grande agora, mais ou menos do tamanho da palma da mão. Seria de se esperar que ele ficasse orgulhoso de colecionar tantos, mas seus olhos estavam frios. Acho que reúne o suficiente para ser útil agora. Só então, uma sombra surgiu atrás de Kan e assumiu a forma de uma criança de aparência travessa. Membros. O segundo bispo do exército do diabo sorriu avidamente e esfregou as mãos nas peças. Eu juntei mais de 200 peças agora. Kan falou nas costas dos membros. No entanto, os membros não se viraram. Então, ele mordeu o lábio inferior. Isso deve ser suficiente para ele descer. Não. Os membros interromperam Kan sem piedade. Você acha que descer é tão fácil? Você acha que o grande demônio celestial é igual aos outros meros deuses menores do 98º andar? Deuses menores. Muitos deuses e demônios ficariam horrorizados ao ouvir isso. No entanto, o exército do diabo que seguiu o demônio celestial não pareceu se importar. Na verdade, os membros falavam como se não houvesse outra maneira de descrever os outros deuses. Exceto o demônio celestial, o resto dos seres eram apenas pássaros presos em gaiolas. E eram apenas presas do demônio celestial quando ele acordou. Os deuses menores poderiam se manifestar no mundo inferior através de apóstolos ou corpos primevos. Por quê? Porque isso era tudo o que seus navios representavam. No entanto, o demônio celestial era diferente. Ele precisava de uma grande embarcação para descer, e um dos grandes artefatos necessários para isso era o Hui Beng. Quanto mais peças, melhor. Foi a razão pela qual os membros estavam fazendo Kan reúne-los. Olhando para os membros esfregando os pedaços avidamente, os dedos de Kan tremeram. Ele perdeu a conta de quantas vezes quis esfaquear os membros pelas costas. No entanto, a segurança de Doyle estava em suas mãos e ele não tinha nenhum poder para salvá-lo no momento. Havia apenas uma escolha que ele poderia fazer no final. Tornando-se a marionete do exército do diabo. Por que você não me ataca? Tenho certeza que você quer. Kindred sorriu friamente como se pudesse ler a mente de Kan. Kan fez uma reverência. Eu nunca tive intenções desrespeitosas. Peço desculpa seriamente se você se sentiu assim, senhor. Você não é divertido. Quando éramos Sadu, você era muito divertido. Os membros sorriram. De qualquer forma, como você disse, nos reunimos bastante agora. Se reunirmos um pouco mais, espero que ele seja capaz de funcionar como um recipiente de sacrifício. Kan cerrou o punho. O momento que ele estava esperando havia chegado. O vaso sacrificial, a embarcação que eles estavam tentando criar com peças do Hui Beng. Com isso, a outra face do demônio celestial e o amigo do demônio celestial ficarão satisfeitos. Os membros procuraram pela queda do Rei Macaco por 10 anos com todos os seus sentidos bloqueados.
Se ele pudesse servir aquele que estava em algum lugar no palácio do rei macaco aqui. Com o demônio celestial em sono profundo, eles poderiam servir a outro ser que lideraria o exército do diabo em vez dele. Esta foi a missão eterna do exército do diabo. Por serem um culto religioso, o fato de seu Deus estar em sono profundo os afetou muito. No entanto, mesmo depois de conhecer a queda do rei macaco depois de todo esse tempo, ele não poderia servi-lo como seu rei. A queda já havia se tornado uma só com o palácio. Não havia como tirá-lo de lá. Depois de pensar numa solução com os outros bispos, conseguiram encontrar uma brecha. Se não conseguissem retirar o derramamento, poderiam usar uma embarcação para movê-lo. Foi assim que ele pensou em usar o Hui Beng. Porém, as peças que o exército do diabo já havia coletado estavam sendo utilizadas. Eles tiveram que reunir outras peças. Foi então que Khan começou a se mover. Apenas. Doyle estava vinculado ao exército do diabo por um motivo específico. Khan fez um acordo com o exército do diabo para salvar Doyle. Ele se tornaria seu cão fiel, e eles entregariam Doyle depois que ele terminasse o que precisava fazer. Então trabalhe mais. Os membros pegaram todas as peças e desapareceram. Era óbvio para onde ele estava indo. Voltar ao palácio para apaziguar a queda. Pegadas de sangue foram deixadas para trás onde ele saiu. Os cadáveres estavam empilhados no chão. Peço desculpas. As palavras calmas que Khan murmurou para si mesmo foram levadas pelo vento.